Boa noite, Zuca. Prazer receber a todos aqueles que vão entrando para assistir a nossa live. Boa noite a todos. É sempre uma alegria renovada estarmos juntos para falarmos do Espiritismo, doutrina libertadora, esclarecedora e confortadora. Meu nome é Vânia, estou representando a Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Sou trabalhadora da casa, com muita alegria, e vou passar alguns recados do funcionamento da nossa casa. Temos atividades presenciais todos os dias da semana. Ocorre que no sábado não temos um trabalho aberto ao público, pois que o curso de médiuns destina-se tão somente aos estudantes que estão realizando o curso. No domingo, às 9, palestra. Segunda-feira, 19h30, assistência espiritual. Terça-feira, às 19 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quarta-feira, às 20 horas, palestra com passe. Quinta-feira, das 15 às 16, estudo de obras doutrinárias. Sexta-feira, às 19 horas, o estudo do Evangelho, uma palestra voltada exclusivamente para o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-vindo, André. Bem-vinda, Josefa. Boa noite, um abraço. Então, essas são as nossas atividades presenciais. As virtuais são as nossas lives que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre pela página do Facebook da nossa casa, às 18 horas. Então, na segunda-feira sou eu, Vânia, terça-feira nós temos o Rubens, quarta-feira Alex, quinta-feira Ricardo e sexta-feira João Firmino. Esta, então, é a equipe em que nos revezamos para levarmos a palavra da transcendentalidade da doutrina, né? Da doutrina espírita. Meus amigos, temos também um curso básico de Espiritismo. Este curso já está em franco andamento. Para saber mais, se é possível ainda entrar no curso, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. É o 96300 4552. 96300 4552. Quero lembrar a todos que no próximo domingo teremos a nossa Feira do Livro Espírita. Ainda estamos recebendo doação de livros para podermos ofertar nesta feira. Os livros serão vendidos a preços simbólicos. Então, dia 17 de abril, próximo domingo. E esta feira ela vai se estender até o mês de maio. Havendo livros, né, para venda, ela se estenderá. É uma ótima oportunidade de comprar boas obras a preços muito reduzidos. Bem-vinda, Beth, um abraço. Então, no próximo, eu também quero convidar vocês, sem ser esse domingo, dia 17, no próximo domingo, dia 24, teremos a exibição do filme Chico Xavier em nossa Casa Espírita, às 9h30. Das 9 às 9h30, nós teremos a preleção, a palestra e depois a exibição do filme. Nesse dia não teremos a apresentação musical para termos a oportunidade de exibir o filme. E outro que mais que eu tenho que lembrar para falar para vocês, que no último domingo de cada mês, nós temos o Evangelho Online. Quem desejar participar, basta entrar pelo WhatsApp da nossa casa e manifestar o interesse. Aí, no último domingo do mês, porque o Evangelho acontece às 16 horas, um pouquinho antes, uns 5, 10 minutinhos antes, o Ezequiel, ele manda o link para a pessoa para que ela possa participar. Boa noite, Brandina, bem-vinda. Meus amigos, então eu creio que todos os recados foram dados. E agora, então, vamos, como sempre dizemos, unir os nossos corações nessa alegria de termos o Espiritismo como
sustentação das nossas provas e expiações desta vida. Então, vamos fechar os nossos olhos, unindo pensamentos e corações. Vamos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, segunda-feira, início do dia útil da semana, é o dia que nós nos dedicamos a estudar de forma bem breve, ligeira, 3 obras da doutrina espírita. São elas: o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel ao Chico Xavier; o Evangelho segundo o Espiritismo; o Livro dos Espíritos. Esses 2 últimos, eles fazem parte da codificação espírita, realizada pelo grande Allan Kardec, este irmão que tanto contribuiu conosco. Vamos então à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a lição tem por título Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, ou seja, inesquecível, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma. Seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Boa noite, Julian, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui reuniões cristãs. Este tema, esse texto descrito por Emmanuel. Oi, Cidinha, bem-vinda. Este texto, então, nos fala que assim que aconteceu a ressurreição do Cristo, os seus discípulos, os apóstolos, eles estavam apavorados, porque ao verem o que aconteceu com Jesus, imagine o que aconteceria com eles. Eles estavam se sentindo órfãos
do amor sublime do Divino Pastor. Então, estavam escondidos e estavam ali quando Jesus aparece. A paz seja convosco. E Emmanuel sustenta que a partir deste momento o plano invisível e o plano visível material passaram a ter este intercâmbio. E fala então das reuniões cristãs que aconteceriam nas catacumbas de Roma, onde eram sepultadas as pessoas, porque esses encontros, essas reuniões eram proibidas e aqueles que eram encontrados nessas reuniões sabiam que a morte os esperava, a morte do corpo físico, por vezes com muitos suplícios, dores terríveis, mas passado todo esse tempo, nós temos então que Emmanuel nos diz que essas reuniões, a essência dessas reuniões, que é buscar a sublimidade da espiritualidade maior e superior, ela acontece na Igreja Católica, nos templos protestantes, nas casas espíritas. Porém, ressalta Emmanuel que nos centros, nas casas espíritas, este intercâmbio, ele é destituído deste dogmatismo que Moisés há muito tempo colocou que estaria proibido o intercâmbio entre mortos e vivos. Mas por que Moisés teria feito isso? Porque havia muitos charlatães naquela época. Mas nós sabemos que passado tanto tempo, alguns segmentos religiosos ainda proíbem, ainda desacreditam na realidade da reencarnação e da possibilidade do intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Então, nós temos essa doutrina que nos esclarece que a morte não existe, somente o corpo perece, o espírito, que é eterno, que é imortal, sobrevive à morte do corpo. Então, não tem por que chorarmos de forma desesperada, desconsolados, nos revoltarmos com a separação momentânea de entes queridos que nos precederam na vida maior. Nós compreendemos que quando existe um afeto sincero, verdadeiro, é líquido e certo que nos reencontraremos no plano invisível, no plano espiritual, nos reuniremos novamente. E quando fala de reunião cristã, vem-me à mente o Evangelho no lar. Quem ainda não faz o Evangelho, que procure pensar com muito carinho nesta possibilidade e concretizar esta atividade, pois que uma vez na semana fazermos 20 minutos em que podemos, por exemplo, estudar este livro Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, mas para quem nunca fez, o ideal é iniciar o Evangelho no lar pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fazer o Evangelho é convidar Jesus para lá estar conosco, porque é de Jesus que falaremos, de sua passagem sublime. Ele passou pela terra, mas tenhamos a certeza, jamais nos abandonou. Quando dizem que Jesus voltará, ele não voltará porque nunca nos abandonou. Pois ao dizer, nenhuma ovelha se perderá do meu aprisco, ele reforça o compromisso com cada uma de suas ovelhas, que somos cada um de nós, herdeiros da centelha divina, e que estamos aqui na terra para aprendermos com o Mestre Jesus a sermos melhores. Então, que as nossas reuniões não sejam apenas mundanas,
que não nos reunamos apenas para contar piadas, para saber da vida do outro, não, para falar de atualidades, de amenidades, mas que possamos, em família, realizarmos o Evangelho no lar, porque assim teremos a proteção de uma verdadeira reunião cristã. Então, este intercâmbio com certeza acontecerá. Dos planos superiores virão as luzes que tornarão o nosso lar mais acolhedor, protegido, construindo para um futuro melhor. Graças a Deus que assim possa ser. Essas foram as considerações da mensagem do caminho, verdade e vida. Vamos agora para o nosso evangelho. Meus amigos, eu acabei, deixa eu só pegar o relógio para eu fazer o controle do tempo. Só um momentinho. Perdoe-me, mas live tem dessas coisas, né? A gente esquece o relógio, acontece de um tudo, viu, meus amigos? Então vamos lá. Vamos agora para o Evangelho. E como nós estamos estudando na sequência, nós vamos ainda estarmos no capítulo 5º. O capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. E vamos falar de tormentos voluntários, ou seja, aquele tormento que nós causamos a nós mesmos, que nós, sem perceber, buscamos, criamos para a nossa própria angústia, para o nosso próprio sofrimento. É o item 23, é uma instrução dos espíritos superiores. Os tormentos voluntários, Fénelon, Lyon, 1860. Lyon é a cidade onde nasceu nosso grande amigo Allan Kardec, o grande codificador. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla, sem mistura, sem mancha, não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes, em vez de buscar a paz do coração, única verdadeira felicidade neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso, sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias, os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades dessa vida, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Eu não li na íntegra, mas sugiro capítulo 5º, item 23. Vão lá, dê uma olhadinha, mas já dá para a gente comentar. Tormento voluntário. Então, Fénelon, esse grande espírito que participou também na assessoria da equipe espiritual que auxiliou Kardec, ele nos diz que o homem está incessantemente, sem cessar, buscando a felicidade. Gerações, mais gerações, sempre buscaram a felicidade.
e parece que nunca a encontram. Por quê? Por um motivo muito simples: buscam a felicidade fora de si mesmo, nas coisas do mundo, nas coisas materiais. E as coisas materiais não são capazes absolutamente de nos dar a felicidade tão almejada por cada um de nós. Então, primeiro, a felicidade está dentro de nós. E Fénelon, esse grande espírito, nos diz que a felicidade está na paz do coração. Mas como ter paz no coração se nós não nos contentamos com o que somos e o que temos? E ele vai mais além ao dizer que a inveja e o ciúme faz com que estejamos sempre febris, sempre incomodados, nunca estamos em paz. Porque o invejoso quer o que o outro tem. Às vezes ele quer ser o que o outro é, mas se sente incapaz, incompetente, e aquilo lhe causa uma raiva, um ódio, que ele começa a falar mal do outro, mas por pura inveja, por puro despeito. E temos também o ciúme. Quantos casamentos desfeitos por conta deste monstro de olhos verdes? Não é assim que se retrata o ciúme? Olhos verdes, tentadores, sedutores, mas é um monstro. Então, uma relação, não estamos falando apenas de casamento, mas qualquer relação, às vezes, há amigos que têm ciúme uns dos outros, como se o amigo fosse posse exclusiva sua. Então, a inveja, o ciúme, estão enquadrados nos tormentos voluntários. Aquele que é maledicente também busca problemas para si mesmo, porque da mesma forma que ele fala do outro, o outro fala dele, e de alguma forma ou de outra aquilo vai respingar nele. Então, quanto que a gente poderia se poupar de sofrimento se não invejássemos, se não fôssemos ciumentos, se não guardássemos rancor e mágoas em nossos corações. Certa vez, Kardec perguntou, eu acho que eu já comentei isso recentemente, qual é o conceito de felicidade, afinal de contas. Fénelon inicia esse texto dizendo que as gerações se sucedem sempre buscando, sem cessar, a felicidade, sem encontrá-la. Então, qual é o conceito de felicidade? E os espíritos superiores nos respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, a consciência tranquila. Então, onde reside a felicidade? Na posse do necessário e na consciência tranquila. Quando de fato internalizarmos isso, seremos relativamente felizes. Não podemos ser felizes plenamente na Terra, uma vez que este planeta cabe na categoria de expiações e provas, mas podemos sim ter uma felicidade relativa, não buscando para nós mesmos tormentos voluntários. E Fénelon, o autor espiritual deste texto, nos assevera que invejosos, ciumentos, não é a eles que se refere esta máxima. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O invejoso não será consolado, por mais que sofra, em virtude deste sentimento nefasto que alimenta incessantemente em sua intimidade. O ciumento também não encontrará consolo, embora sofra, mas sofre porque quer, sofre voluntariamente, pois não faz esforços para combater o bom combate, que é diminuir as nossas imperfeições morais, substituindo-as paulatinamente por virtudes. É certo que não alcançaremos a iluminação da noite para o dia, e isto é um processo lento
e gradual, mas é necessário que reconheçamos em nós as limitações para que possamos algo fazer em proveito de nós mesmos. Como eu vou retificar a minha conduta, o meu pensamento, o que eu falo, se eu não me analiso, se eu não me avalio? Então, não tracemos para nós panoramas de tormentos voluntários. Não, se nós sabemos disso, vamos sacudir. Ai, tenho ciúme do marido, tenho ciúme da esposa, do amigo. Vamos começar a pensar que isto é um sentimento doentio, que nós precisamos compreender que o amor liberta, o que não é amor aprisiona. Então, meus amigos, vamos refletir, graças a Deus. E agora nós vamos para a questão do Livro dos Espíritos. Fazemos na sequência também, sempre apenas uma questãozinha por live, uma só. Então a gente está fazendo em dose bem homeopática, mas a gente vai caminhando no miudinho do dia a dia. Então vamos lá. Questão de número 638. Essa questão, ela está lá no livro 3º, capítulo 1º, a lei divina ou natural. O mal parece, algumas vezes, ser consequente da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Que em algumas situações parece que fazer o mal é inevitável. Vamos dar um exemplo. Alguém vai tentar contra a sua vida. Então a pessoa vem lá para matar. Você vai pegar uma faca, um revólver e vai se defender e matar o outro. Aí você mata em legítima defesa da sua própria vida. Aí é isso que Kardec mais ou menos está querendo nos dizer. Por força das circunstâncias, se ainda assim ocorre a infração à lei de Deus. E os espíritos nos respondem: o mal não é menos mal por ser necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, se aperfeiçoa, digamos assim, passando de uma para outra existência. Então, se torna mais culpável quando comete, porque melhor o compreende. Ou seja, dependendo do nível de consciência, se o espírito tiver uma compreensão mais clara das leis divinas, se alguém vier matá-lo, ele não vai matar, mesmo que em legítima defesa. Ah, mas eu não faria isso. É porque depende do nosso nível. Nós, provavelmente, não estamos, não é? Neste nível de consciência que pensa, eu prefiro morrer a matar. Mas, então, o que acontece? Quanto mais temos conhecimento, maior a nossa responsabilidade ao cometer o mal. Então, a necessidade de fazer o mal, essa necessidade ela desaparece à medida que o espírito vai adquirindo novos horizontes, novos conhecimentos, penetrando a sublimidade da espiritualidade superior. Então, como sempre dizemos, pode parecer que o mal seja necessário, mas ele nunca deixará de ser mal se ele, ainda que aparentemente, seja necessário. Queridos amigos, vamos encerrando por aqui a nossa live. Quero agradecer demais a todos que nos acompanharam. Um abraço fraterno e façamos agora a nossa prece de encerramento, ocasião em que nos ligamos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente à equipe
da Casa Espírita Maria de Nazaré. Tenhamos a certeza que emissários trazem luz aos nossos lares, aos nossos familiares, onde quer que estejamos neste momento, pois que estamos num ambiente virtual, mas ligados pelos laços do coração. Assim, vamos homenageando Maria Santíssima, Mãe de Jesus, ela que se tornou mãe espiritual de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, uma maravilhosa semana para todos nós. Fiquem conosco. Amanhã nós teremos o Rubens na nossa live, na quarta Alex, na quinta o Ricardo e na sexta-feira o João. Na sexta-feira eu volto porque eu faço uma parceria com o João Firmino. Mas aí eu dou os recadinhos, eu faço a leitura, mas a live é do João. Queridos amigos, fiquem com Deus, fiquem na paz, paz e luz aos nossos corações. Até a próxima!